Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. As previdentes, porém, levaram a vasilha com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ires comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos aponta para um fim, para uma conclusão. Nós sabemos que Jesus irá voltar um dia com seus anjos, aonde ele entregará ao Pai o reino. Mas até esse dia da vinda do Senhor, nós estamos vivendo e nós estamos morrendo também. Então, quando será o dia da vinda do Senhor, até que Ele venha definitivamente? É quando eu morro, quando eu me apresento diante de Deus. Essa é uma das vindas, porque entre a vinda última de Jesus, é a vinda intermédia que nós dizemos, quer dizer, é aquela em que nós vamos ao encontro dele. E no dia da nossa morte é o dia do nosso juízo, do nosso julgamento. E no julgamento, Deus vai dar aquilo, o prêmio que nós merecemos. E nós merecemos um prêmio bom. Nós merecemos um prêmio de morar com Ele para sempre no céu. Mas é preciso que, para receber esse prêmio, a minha vida seja uma vida que caminhe nessa direção.
Uma vida que vai construindo, que vai fazendo-se verdadeiramente filho e filha de Deus. O exemplo que Jesus dá das 10 virgens, né? Por que a gente pode pensar assim, nossa, aquelas outras lá que tinham óleo não foram caridosas, não ajudaram aquelas que não tinham óleo, né? Mas nós vamos entender isso, dizer o seguinte, gente, o que a gente faz de bom, o que a gente faz do que é certo, não dá para compartilhar com os outros. No dia que eu chegar diante de Deus, eu vou chegar com aquilo que eu tenho. Tem coisas que não dá para eu dividir com os outros. Que foi o caso dessas umas que eram prudentes e as outras que eram imprudentes. Não tinha o suficiente para poder entrar. Ele fala da vigilância nesse sentido, porque todas dormiram, as prudentes e as imprudentes. Mas as prudentes, por quê? Elas pensaram em todos os recursos para chegar até o fim, porque o noivo pode atrasar, sabe aquele pensamento, eu vou fazer tal coisa e eu preciso chegar até o fim. Como é que eu vou chegar até o fim? Jesus conta isso naquela parábola do homem que vai construir uma torre, né, que começa, põe um fundamento e depois não tem mais dinheiro para acabar. Então é frustrante. A vida nossa, a salvação que Deus propõe para nós e o caminho de santidade, nós temos que ir até o fim. E como faremos isso? O apóstolo, na primeira leitura, vai dar a nós uma dica, ou vai dar a nós um caminho. Todos nós somos humanos, quer dizer, tirados da terra, vindos da terra. Os animais também são tirados vindos da terra. Os animais não têm consciência da sua sexualidade. Eles não sabem. Eles simplesmente seguem os seus instintos de procriação e de proteção. Mas nós, seres humanos, temos consciência da nossa sexualidade. E nós sabemos o que convém e o que não convém. E o apóstolo nos chama a atenção que, eu vou dizer para vocês, meus irmãos, não é só porque nós somos humanos, nós temos desejos e atração sexual, sim temos, é natural em nós. Mas o modo como eu conduzo essa naturalidade é que faz a diferença. Porque se eu busco uma vida desordenada nessa área, eu me prejudico. Por quê? Porque eu tenho consciência. E mais ainda do que ter consciência, eu fui batizado. E o batismo nos separa do mundo e nos une a Deus. Nos faz ser família de Deus, pertencentes a Deus, e é dado a nós o Espírito Santo de Deus, que habita este templo, este corpo, de carne e sangue, que tem um sexo, que tem vontade sexual, mas é uma vontade que nós temos o domínio sobre ela. Então isso que é uma vida que o apóstolo fala, né? Ordenada. Por isso que nós temos essa capacidade de ordenar as coisas, quer dizer, colocar as coisas, né, na sua ordem. Por isso um irmão não prejudica o outro, o esposo não prejudica a esposa. Sabe, porque o outro é templo de Deus, é morada de Deus, e eu também sou. E ele fala dos pagãos, quer dizer, quem são os pagãos? São aqueles que não querem Deus na sua vida. Como o mundo hoje pensa, olha, a igreja diz que é pecado isso, é pecado aquilo. Não, não é pecado não, nós temos que viver como nós somos, seguir o instinto da natureza, a vontade da natureza. Meus irmãos, Deus criou nós com inteligência, sua imagem e semelhança, não fez de nós animais. E os animais não fazem o que nós fazemos. Pode prestar atenção.
Eles não fazem, mas nós fazemos coisas terríveis com o uso da nossa sexualidade. Então, o que ele deseja para a comunidade? Olha, vocês já aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazei progressos maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. E esta é a vontade de Deus: vivei na santidade, afastai-vos da impureza, de tudo aquilo que nos torna impuro. Então, uma sexualidade ordenada não me leva à impureza, embora eu tenha o desejo, embora eu tenha vontade, mas eu sei usá-la. Eu não reprimo isso, faz parte de mim, mas eu ordeno ela, segundo o que Deus propõe para nós. Senão, não teria sentido a nossa vida cristã, se não fosse assim. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito. Olha a beleza que Paulo está dizendo para nós, sem se deixar levar pelas paixões, aquelas ilusões que às vezes nos é oferecidas. Vamos fazer de um modo diferente, ou de um modo mais de, sei lá, gente, até não dá nem vontade de falar. Nós não somos prostitutos e nem prostitutas que está para satisfazer a vontade dos outros. Nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso o respeito para com o noivo para com a noiva, do namorado para com a namorada, né, do solteiro para com o outro solteiro, isso também está tudo dentro. Não desordenemos isso, mas ordenemos isso de forma santa, para que nós possamos ir agregando esse óleo que as virgens prudentes fizeram, para poder chegar até o fim. Porque se nós começarmos a dizer que isso não é pecado, aquilo não é pecado, aquilo outro não é pecado, daqui a pouco nós estamos todos, vamos perder. Porque o apóstolo diz Jesus diz com muita clareza no final desse evangelho aqui, não vos conheço, vocês não são da minha intimidade. E a coisa mais terrível é não ser reconhecido por Deus. E a palavra conhecer no evangelho significa intimidade. Então a vida minha de intimidade com Deus não tem como eu partilhar com os outros, não tem como eu dar para os outros essa vida de intimidade, cada um tem que fazer a sua. Como os esposos têm a sua intimidade, e só eles podem ter essa intimidade, e não dá para compartilhar com outros. Então o caminho que nos é proposto é um caminho de santidade, quer dizer, de ordenar bem as coisas. E os mandamentos nos ajudam nesse sentido. A igreja nos ajuda nesse sentido. Quando ela fala que isto é pecado, é porque é pecado. Que isto não faz bem, é porque não faz bem. Que isto não convém ao casal, porque não convém. Porque isso não convém aos filhos de Deus, é porque não convém mesmo. Que o Espírito Santo hoje nos dê o dom das virgens prudentes, para que nós possamos, a cada passo do nosso viver, nós irmos colocando esse azeite. Busque os sacramentos, busque a confissão, busque uma renovação de vida, caminhe como filho e como filha de Deus, para a honra e glória do seu nome e para a nossa alegria no final, quando o Senhor vier, que não sabemos quando será, mas que estejamos preparados quando Ele chegar.